Boa noite a todos. Boa noite. Vou fazer a tentativa de lembrar que eu tenho que falar alto, porque eu começo a falar falando baixinho e depois me puxo uma orelha, né? Mas sem que tenha sido planejado, assim, a mensagem lida no início, ela acaba coincidindo ou corroborando assim o que se propõe aqui como tema na palestra, nessa conversa que a gente acaba fazendo aqui. E para a noite de hoje, assim, ao se pensar em qual tema estaria trazendo aqui para a gente comungar, acabamos escolhendo aí uma mensagem do Emmanuel, que tem como título Refugia-te em Paz, está no livro Fonte Viva, mas não foi só essa mensagem que assim, acabei lendo, foram várias do Emmanuel, de diferentes obras, até vou citar o nome de algumas aqui depois, mas que uma tem relação com a outra e até alguns títulos se parecem, mas assim, buscando não corromper o que está posto nessa mensagem, vou fazer uma leitura, não é longa. Essa mensagem que tem como título aí o Refugia-te, só lembrar que não tem cadeira, né, Rosa? Não sei se está em falso aqui. Refugia-te em paz. Ela está no capítulo 147 do livro Fonte Viva e ela começa com uma citação do Evangelho de Marcos, do capítulo 6, versículo 31 do Evangelho de Marcos. Abre aspas. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Fecha aspas. Isso é o trecho do Evangelho de Marcos, o versículo 31 do capítulo 6. Aí, a interpretação de Emmanuel, para quem não tem contato com a doutrina espírita há muito tempo, Emmanuel foi o orientador, aí um dos orientadores, mas um mentor de Chico Xavier. Então, a partir desse versículo curtinho que eu li, Emmanuel escreve o seguinte, através de Chico Xavier: o convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção e alimentação espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm as aventuras, sedentas de novidades emocional, e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividades das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrastamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar-lhes as colheitas. Mas para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoraram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos de permanência de Jesus, da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero.
Ó meu amigo, me adotaste afetivamente o aprendizado com o Divino Mestre. Retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis, entretanto, vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro da tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções de paz, de justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. O que impressiona, eu sempre comentei aqui em várias ocasiões que eu tinha uma dificuldade tremenda de pegar as escrituras sagradas, ali a Bíblia, e conseguir entender aquilo que estava escrito ali, antes de ter contato com a doutrina espírita, antes de ter contato com o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz assim uma interpretação de espíritos assim já mais adiantados que nós na caminhada e que, no meu caso, favoreciam compreender aquilo que ao ler eu não entendia nada. E aqui um exemplo em que se faz a citação de um versículo, né, do Evangelho de Marcos, já Novo Testamento, já uma pegada diferente dentro das Escrituras Sagradas, e o desdobramento que Emmanuel consegue fazer dessa informação que está assim nas entrelinhas, que está subentendida e traz uma mensagem desse tipo para a gente, né? Essa mensagem, ela é pautada em uma citação do Evangelho de Marcos, como eu disse, com mais de 2000 anos, ou aproximadamente 2000 anos, porque os Evangelhos foram escritos um pouco depois da permanência de Cristo aqui no planeta, mas algo em torno de 2000 anos. E essa mensagem aqui acabou sendo psicografada, esse livro, a primeira edição dele foi em 1978. Só que percebam que desde lá de trás, e mesmo antes desse período lá de trás, de 2 milênios atrás, a humanidade já vivia num clima não muito diferente do nosso, no que diz respeito assim às inquietações, às dificuldades que ela atravessava. Os cenários são diferentes, as características da vida são diferentes, mas o ser humano, as pessoas que viviam naquela época, não é de espantar assim que tinham as mesmas ânsias, as mesmas inquietações, as mesmas dúvidas do que nós que estamos vivendo aí praticamente 2 milênios depois. Essas pessoas que passavam pelas inquietações semelhantes às nossas, inquietações relacionadas a fracassos, relacionadas a obstáculos que a vida oferece, né, para cada um, inquietações relacionadas à dor. Eram pessoas que, como nós, buscavam assim a felicidade, um sentido de felicidade, num mundo ainda caracterizado por ser de provas e de expiações. Das mais variadas naturezas, essas provas e expiações. E a mensagem, ela traz esse convite ao refúgio. E na minha interpretação daí, esse convite ao refúgio é um convite à consciência. Daí a gente vai lá no dicionário buscar o significado da palavra consciência, porque ela pode ser aplicada em diferentes circunstâncias com diferentes significados. Aqui eu juntei 3. Num dos dicionários que eu consultei, o significado da palavra consciência, havia 16 conceitos de consciência. Mas eu busquei trazer esses 3
Aqui o dicionário era o Michaelis, porque é os 3 sentidos que eu consigo enxergar assim, que fazem parte do que a gente acaba conversando aqui. O primeiro deles, o que é consciência? Capacidade de natureza intelectual e emocional que o ser humano tem de considerar ou reconhecer a realidade exterior, um objeto, qualidade, situação, ou interior, como por exemplo as modificações do seu próprio eu. É a capacidade, assim, em outras palavras, é a capacidade que a gente tem de perceber as coisas como elas realmente são, o que está para fora da gente e o que está dentro da gente. Isso é uma forma de consciência. Está consciente. Outro conceito de consciência é sentido ou percepção que permite ao homem conhecer valores ou mandamentos morais, quanto ao certo, quanto ao errado, e aplicá-los em diferentes situações. Aqui consciência no sentido daquele juízo, né? Da consciência sobre certo e errado, sobre a aprovação e reprovação dos próprios atos. E o outro conceito que eu trouxe é a compreensão, lucidez quanto a um determinado tema ou assunto. Ser conhecedor de algo, ser conhecedor de um determinado assunto, ser consciente de um assunto. Aqui eu gostaria de chamar a atenção, quando eu falo que o convite ao refúgio é um convite à consciência de nós mesmos, é consciência nesse sentido de a gente conseguir perceber as coisas como elas realmente são. Viver aquilo que realmente está existindo à nossa volta, o que a gente está vivendo no presente momento. Não no sentido de ter conhecimento sobre um assunto e nem no sentido de julgamento, de consciência no sentido de julgamento moral de certo ou de errado. Não, consciência é estar completamente lúcido e ciente daquilo que estou fazendo eu aqui agora, aquilo que a gente está fazendo em todos os momentos da nossa vida. E por que é um convite à consciência de nós mesmos? Porque eu acredito que grande parte das nossas mazelas, e acredito aqui me apoiando nas informações que foram lidas, no que tem de informação disponível, que grande parte do nosso descontentamento pode estar relacionada à nossa falta de consciência sobre a vida, a falta de consciência sobre nós mesmos, a falta de consciência sobre o nosso papel nessa existência, a falta de consciência sobre o porquê de certas coisas acontecerem, a falta de consciência das consequências que os nossos atos podem ter na nossa própria vida, a falta de lucidez a respeito do que a gente está vivendo no presente. Então, quando se faz um convite a esse refúgio, a esse espaço lá recomendado no Evangelho de Marcos, é independente de onde nós estejamos, a gente conseguir parar. Os pensamentos vão continuar bombardeando, pulando de um lugar para outro, mas a gente parar, não lutar com esses pensamentos, não combater esses pensamentos, sejam eles quais forem, mas começar observando que pensamentos são esses. Não no sentido de luta contra eles, porque quando a gente tenta lutar contra um pensamento que está te atormentando, a gente mais se agarra a ele do que se livra dele, porque o foco vai estar todo no pensamento. Eu não quero pensar sobre tal assunto. Automaticamente, ao pensar dessa maneira, eu estou me prendendo, eu estou focando no pensamento. Então, uma recomendação legal que eu já li de alguém que era muito assim, sabia fazer bom uso da meditação, para a gente conseguir realmente focar e esvaziar a mente, chegar nesse ponto de refúgio, a gente não lutar com os pensamentos, observar. Assim como foi falado após a leitura da mensagem, de a gente observar com atenção a natureza, os animais, as plantas, o vento, o sol, as pessoas, a perfeição de tudo, a gente também olhar para os nossos pensamentos sem crítica a eles,
simplesmente observam que eles vão e voltam, uns dão lugar a outros e vai ocorrendo essa dinâmica, só que a gente está como observador, não está sob a influência desses pensamentos. E quando a gente consegue dar essa paralisada assim para se enxergar, para olhar para dentro, para se autoanalisar, a gente começa a conectar com a consciência. Percebam, né, isso que eu estou falando, a crítica é uma constatação do que acaba sendo a nossa realidade. A gente está numa rotina de vida, são diferentes rotinas aqui, são diferentes cenários, são diferentes pendores, ofícios, são diferentes vidas que estão aqui. A gente está todo mundo nessa esfera, nesse planeta, todo mundo com um objetivo muito parecido, que é progredir, mas cada um tem sua rotina. E percebam que a gente inicia uma semana, né, para quem ainda está na lida aí, pula cedo, levanta, já tem um horário pré-determinado para fazer sua higiene, daí comer alguma coisa, já sair correndo, pegar o ônibus, porque está no trabalho naquele horário, e chega no trabalho naquele horário, vai agindo. Deu meio-dia, e deu a tarde, e deu o final do dia, e volta para casa, resolve mais alguma outra coisa, e está torcendo para que a sexta-feira chegue logo, e que o mês chegue logo, porque eu quero pagar aquela prestação, porque eu tenho que... E que o ano passe rápido, e que 3 anos do meu boleto lá passem rápido, e a gente vai correndo atrás, né? Vai se enfiando assim numa rotina sem refletir muito a respeito dela. A gente acaba sendo vítima dos nossos próprios pendores. Só que o que está acontecendo nesse fluxo irracional da nossa existência? A nossa existência está escoando das nossas mãos sem proveito. A gente não consegue achar tempo para pensar primordialmente assim, tá, o que eu estou fazendo aqui nessa vida? Qual é o meu papel aqui nessa vida? Foi incutida através da minha educação a ideia de que ser bem-sucedido nessa vida é ter bens, ou ser uma pessoa de destaque, ou ocupar uma determinada posição. Pode ver, observa assim, os valores que a nossa sociedade prega, e às vezes a gente acaba absorvendo aquilo como sendo os nossos, persegue aquilo, e não é incomum que as pessoas cheguem já numa idade madura, depois de ter passado assim a sua fase de contribuição como trabalhadores, como pais, como avós, e olhem para trás e digam, tá, mas eu faria tudo diferente, ou eu me arrependi de ter deixado de ter feito tal e tal e tal coisa, porque eu acabei de forma assim inconsciente adotando um rumo que talvez não tenha sido o melhor rumo. Aqui a ideia não é olhar para trás e se arrepender do caminho que seguimos, mas chamar a atenção para a consciência, para a necessidade de consciência, o que realmente importa, né? O que me incomoda? Qual a origem da minha dor, da minha insatisfação? Onde é que reside isso? Como é que eu vou descobrir? Quanta gente está infeliz, está descontente, mas será que consegue mergulhar a fundo dentro de si mesmo e descobrir o que realmente está me fazendo infeliz e descontente? O que realmente está me desagradando? Assim, eu parar para pensar qual o papel aí, por exemplo, que o fracasso que incomoda, que os obstáculos que incomodam e que a dor tem nas nossas vidas, a gente acaba olhando sempre para o lado negativo desses eventos. Ninguém aí planeja qualquer empreendimento, seja ele qual for, não estou falando aqui só de negócio financeiro, né? Ninguém planeja pensando no fracasso. Ninguém curte muito errar. Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém não, né? Mas é pouco comum achar alguém que sinta vontade que obstáculos apareçam em sua vida entre a pessoa e o objetivo que ela quer chegar. Mas isso fatalmente ocorre, os fracassos ocorrem, a dor nos visita e os obstáculos estão aí a todo momento. Por quê? Qual a finalidade disso?
sempre gostei de ler aquele livro psicografado ditado por Néio Lúcio, Jesus no Lar, porque ele trazia traz as narrativas dos evangelhos realizados na casa de Pedro, com a presença de Jesus. E preste atenção, quem tiver a oportunidade de ler o livro, ali as passagens, os temas do evangelho. A esmagadora maioria trata de questões relacionadas às lições de Jesus, os questionamentos dos apóstolos e das pessoas que frequentavam os evangelhos. Na presença de Jesus, na esmagadora maioria, estavam relacionados a dificuldades de relacionamento humano. O mandamento maior de Jesus: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha o que é o mandamento principal: amar o próximo. Ele não falaria isso se amar o próximo fosse algo que para nós fosse fácil, já tivesse resolvido aqui no nosso planeta, né? E por que dessa recomendação? Porque as relações humanas ainda são problemáticas. As relações humanas, as dificuldades em relações humanas trazem grande parte das pessoas que estão aqui, em todos os templos religiosos, muitas pessoas são trazidas por dificuldades relacionadas às relações entre as pessoas, entre o sofrimento sofrido, o sofrimento vivido pelas pessoas relacionadas às relações humanas. Por que isso ocorre? Qual a origem desse problema? Há aqueles que são vitimados pelo abandono, pela traição. Aqui não estou me referindo ao aspecto afetivo no sentido mais amplo, pela deslealdade no sentido mais amplo, pelas essas dificuldades de relacionamento, por dificuldades trazidas por relações de competição entre as criaturas, por trapaças, por busca de poder, de evidência, descontentamento com o outro, com o pai, com a mãe, com o cônjuge, com o filho, com a parentela, com os colegas de trabalho, dificuldades de relacionamento. Mas por que eles são tão problemáticos? Será que isso não tem uma relação com a falta de consciência da nossa função aqui nesse planeta? Será que isso não tem relação com a falta de consciência sobre o nosso papel nessa vida? Será que isso não tem relação com a falta de consciência sobre como eu me porto com as pessoas? Como eu encaro as pessoas que estão à minha volta? A partir do momento que a gente consegue fazer esse mergulho, esse isolamento e tratar com mais lucidez a própria vida, se analisar, não no sentido de juiz, de alguém que quer se autopunir, mas no sentido de buscar, de forma mais sincera possível, se analisar dentro de um contexto de vida em sociedade, a gente vai perceber o quê? Que erra bastante. Nós vamos perceber que somos portadores de um monte de defeitos. Nós vamos perceber o quão atrasados nós ainda somos em relação ao objetivo maior, em relação ao exemplo que foi Jesus, que é o nosso parâmetro, a nossa referência de espírito evoluído aqui na Terra. O ápice da evolução aqui nesse planeta. Quando a gente compara a nossa existência, os nossos valores, a nossa conduta com a de Jesus, a gente percebe uma distância gigante. E isso é indicativo de que temos muito ainda para trabalhar em nós mesmos para chegar nesse ponto. Mas por que, afinal de contas, eu quero chegar nesse ponto de maior evolução? Por vaidade? Porque alguém disse que é legal? Não. Porque o progredir no sentido do desenvolvimento espiritual, o progredir
no sentido de a gente ir largando passo a passo aí as nossas mazelas, os nossos modos de falha, é fazer com que a gente se aproxime da felicidade. Que era meta lá atrás, 2000, 3000 anos atrás, continua sendo meta hoje, o se sentir feliz. Não é tão fácil compreender o sentido de felicidade, sendo que é algo assim que ela não pode ser vivida com plenitude nesse planeta que a gente habita, mas é possível sim a gente vivenciar a felicidade naquilo que é possível vivenciá-la aqui no planeta Terra. E como é que a gente consegue isso? A gente tem alguns parâmetros assim que podem ser sintomas de felicidade, né? Ou demonstrações de felicidade, ou pitadas de felicidade. A gente, ouvindo aí, eu diria discípulos, né, de diferentes crenças religiosas, mas a gente passa a perceber que todas elas convergem para um ponto que é no sentido de a gente se tornar melhor, porque se tornando melhor é mais feliz. E o caminho de se tornar melhor é ir se livrando dos males que acaba cometendo, que nós acabamos cometendo conosco e com os outros. Por quê? Porque a partir do momento em que nós cometemos menos erros para com nós mesmos e para com os outros, nós vivemos em paz. A nossa consciência não pesa. A nossa semeadura de erros diminui. E se a semeadura de erros diminui, a colheita de consequências negativas de erros também diminui. E a vida vai se tornando cada vez mais leve. Isso é algo que se resolve de uma hora para outra? Não. A gente deve agir dessa maneira esperando colher esse fruto só lá na frente? Não. A questão é estar consciente para perceber os benefícios da melhoria de conduta a partir do agora. Só que como é que a gente percebe a melhoria, os benefícios da melhoria de conduta? Estando no agora, estando consciente agora, pensando da forma como vai agir, mas também observando, tendo consciência de todos os benefícios que somos depositários todos os dias e não damos bola, nem damos atenção a isso. Às vezes vamos dar atenção a isso quando não temos mais tempo ou quando perdemos aquilo que era motivo assim de muita alegria e satisfação, mas para nós não era por alguma razão, porque nós não estávamos conscientes, o nosso foco estava em alguma conquista afetiva, financeira, material, relacionada à vaidade, enfim. O nosso foco dificilmente está no agora. Ou está lá, atolado no passado, revolvendo, né, coisas assim que não valem a pena ser revolvidas, que não vão trazer nenhum fruto benéfico hoje, ou o nosso cérebro está lá no futuro, imaginando uma realidade que pode nunca acontecer, mas que nos tira completamente do presente e nos tira dessa condição de estarmos conscientes sobre o presente. Quando a gente passa a fazer esse mergulho, a gente tem condições de analisar, de perguntar para nós mesmos, observando, né, a compreensão da realidade em que a gente está inserido, assim, observando, não julgando, observando o contexto em que a gente está inserido, as pessoas à nossa volta, o que acontece com as pessoas, o que acontece conosco. Então, esse refúgio que é recomendado lá, né, por Jesus no Evangelho de Marcos, é um convite assim à compreensão dessa nossa realidade, a observação da nossa realidade, a apreciação dos fatos que nos envolvem assim, direta ou indiretamente, envolve as pessoas que estão convivendo conosco. É um convite à compreensão dos fracassos, dos obstáculos, das dores de uma outra forma, não na lamentação, mas buscando entender assim,
será que esse padecimento, esse fracasso, essa dor que eu estou sentindo agora, seja uma dor física ou uma dor emocional, ela tem origem nessa existência? Será que a vida que eu estou levando está favorecendo eu ter esse tipo de experimentação negativa, com o fracasso, com a dor, com os tropeços? Se a resposta for positiva a isso, tá, mas o que origina o fracasso, o meu fracasso? O que origina a minha dor, se ela é algo criada nessa existência aqui? Se ela é reflexo das minhas ações? Será que quando eu reclamo da deslealdade, do abandono, da insensibilidade, da falta de atenção, da falta de carinho do outro, será que eu estou agindo para com o outro com atenção, com lealdade, com carinho? Eu vejo que está faltando para mim, eu estou descontente porque está faltando para mim, mas será que eu estou sendo carinhoso, amoroso com o outro? Será que a minha dor, né? Eu não sou amado como gostaria de ser amado, ela não é reflexo do meu desleixo em relação ao outro? Ou essas dores, esses fracassos, esses tropeços, essas colheitas negativas, são um reflexo de um mal cometido em outra existência? É bem fácil chegar nessas conclusões. Bem fácil desde que a gente consiga se observar, né, de forma imparcial, mas com consciência. É um convite à apreciação assim, de nós mesmos, esse refúgio, se refugiar em nós mesmos. Poxa, mas eu não vou ter condições de ir num parque, eu não tenho condições de ir numa academia meditar. Esse refúgio pode ser no ônibus, pode ser lavando louça, pode ser fazendo qualquer coisa, tomando banho. É um mergulho dentro de nós mesmos, basta a gente estar presente, né? Esteja onde estiver. Pode ser no meio do tumulto, desde que a gente esteja voltado para dentro de nós mesmos, né? Isso possibilita, assim, a gente começar a entender a vida de forma diferente. Observar que erramos bastante e, como Paulo mesmo recomenda em outros 2 textos, assim, ele fala no termo combate e luta, né? Tem uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, mensagem 148, lá que diz: no bom combate. E tem no livro Pão Nosso, no capítulo 178, combate interior. E tem outro no livro Caridade, que é de autores diversos também, mas aqui o texto é de Emmanuel, em plena luta. Ele fala em combate, bom combate, luta. O que ele está se referindo com combate, luta? Na realidade, é o sacrifício. O sacrifício, aquilo que Jesus é um símbolo de sacrifício, né? Mas o grande convite para que a gente consiga se livrar de todo esse peso dos nossos erros, começar a colher hoje já os reflexos da mudança de atitude no sentido de autodepuração, de automelhoria, exigem sacrifício. Exigem sacrifício. Não cai do céu, não é de graça, é conquista. Um título que, para quem quer se formar, vem depois de se dedicar, se estudar, né? O sucesso profissional que seja, vem depois de quê? De muito trabalho. A melhoria, o progresso espiritual vem às custas de sacrifício. Só que é um sacrifício que nem é tão sacrifício assim, se a gente realmente deseja. O grande problema é que nós ainda nos sentimos bastante atraídos pelo erro. Nós ainda estamos bastante assim, na mesma sintonia do atraso. E o sacrifício é se desvincular dessa sintonia e embarcar numa sintonia de progresso. E isso é um sacrifício. E é para esse sacrifício que fica o convite aí do combate, de luta. Na realidade é um convite ao sacrifício. Mas essa questão da consciência, do mergulho na consciência, do refúgio, ela tem um outro papel, que é de a gente não só ficar pensando
nos problemas que temos, né? Nos erros que ainda realizamos, nos defeitos que ainda possuímos. Ela tem um lado muito benéfico, que é de a gente conseguir enxergar, desde já, toda a beleza que a vida encerra. O tema da mensagem ali, da leitura, né? Do início dessa conversa aqui, dessa palestra, a gente vê beleza na vida, ter alegria de viver a partir da observação de todas as bênçãos que nós somos depositários todos os dias. Que tipo de bênçãos são essas? O estar aqui. Aqui, a gente está aqui. Mesmo que no mundo de prova e expiação, é uma bênção, é uma conquista. Muitos de nós, ou a maioria de nós, quando na erraticidade, no plano espiritual, consegue olhar para trás com maior consciência e observar a própria trajetória, nós não vemos a hora de ter uma oportunidade de restauração dos erros, de reparação dos males que cometemos. E a grande oportunidade que nos é facultada para poder fazer isso é através da reencarnação. E nós estamos na reencarnação. Nós fomos assim agraciados com a oportunidade da reencarnação e da vida no corpo físico, nessa escola que estamos hoje. Então isso é motivo de gratidão, isso é uma bênção. Enquanto nós estamos aqui, bilhões estão esperando uma oportunidade. Bilhões! E a gente está aqui, embarcado nessa oportunidade. A gente dificilmente, por mais humilde que seja, sei lá, levanta de manhã cedo e agradece pelo teto que nos abriga, seja ele próprio, seja ele alugado, mas a gente não está morando numa sarjeta, não está morando num remédio. A gente consegue ter um banheiro para usar, o que não é realidade em grande fatia desse nosso planeta. E a gente consegue reconhecer isso como uma bênção. A gente consegue reconhecer o nosso alimento, a fartura da nossa alimentação como uma bênção, a fartura da água que é aqui como uma bênção. Quem lembra de agradecer isso todo santo dia? A saúde física, a saúde mental, a completude do nosso corpo. Quanto se pagaria aí para conseguir andar aquele que não consegue andar? Para conseguir enxergar aquele que não consegue enxergar? Para conseguir ouvir aquele que não consegue ouvir? Quanto vale isso? A gente agradece, reconhece assim, com muita alegria. Imaginem lá o bilhardário, o milionário que não consegue enxergar, andar, ouvir, se comunicar ou raciocinar. Quanto ele pagaria para poder ter acesso a isso que nós aqui conseguimos sem pagar nada? Quem lembra de agradecer pela família que tem? Pelos entes queridos, pelos bonzinhos, pelos mais complicados, como assim uma grande escola de convivência, os amigos, a não solidão plena, a liberdade. Quanto vale a liberdade? A gente tem consciência da nossa liberdade, do valor dela? A vida em sociedade pacífica, a oportunidade de autossuperação, enfim. A ideia da mensagem aqui era trazer assim, esse convite à consciência, à autoconsciência, e busquem, pesquisem, né, em outras fontes e vocês vão perceber a importância disso. Não dentro da doutrina espírita somente, mas essa questão do contentamento com a vida, de poder aproveitá-la assim, e fruí-la, não só pensando lá na chegada, na última estação, mas de poder estar vivendo ela, ao mesmo tempo que se depurando, também colhendo os frutos da boa conduta, nos tornando assim criaturas mais leves, criaturas mais de bem com a vida e menos sujeitas às dores, às frustrações e aos problemas que hoje talvez nos impulsiona aí na marcha dos infelizes, dos descontentes. Era isso que eu tinha para trazer, para compartilhar com vocês. Desejo que ao retornarem para suas casas assim, se sintam bem melhores do que quando chegaram aqui. Perdoem aí pela demora na exposição.